Olá, a TV Observatório Luziense conversa hoje com Fabian Schettini, secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores de Minas Gerais. Olá, Fabian, muito obrigada por receber a TV Observatório Luziense. Fabian, o que é a reforma da Previdência? Como que a gente pode explicar essa reforma para os trabalhadores de Santa Luzia? Então, primeiramente é um prazer receber vocês aqui na sede da União Geral dos Trabalhadores, entidade ao qual a gente congrega hoje no nosso estado mais de 3 milhões de trabalhadores. A reforma da Previdência, a gente costuma dizer que é um dos pacotes de maldades implementado por esse governo. Ela traz pontos que realmente prejudicam e muito a classe trabalhadora. Então, dentre eles, eu quero destacar alguns. Nós podemos trazer, por exemplo, destaque, onde a gente fala que o governo agora quer igualar o tempo de contribuição da mulher com o homem. Se você entender hoje, a mulher ela já exerce uma jornada de trabalho dupla e até muitas vezes tripla. Você tem a mulher que trabalha em casa, trabalha fora e depois ainda tem os afazeres domésticos. E o que o governo quer? Quer que a mulher se aposente com 65 anos de idade e 49 anos de contribuição. Hoje, a mulher ela se aposenta 5 anos a menos que o homem, 5 a 10 anos a menos que o homem, no tempo de contribuição, e a idade também é a idade reduzida. Então, ela vai ser muito penalizada com isso. E existem outros fatores também que trazem sério prejuízo para o trabalhador rural, para o trabalhador da região urbana e N ações. Uma das justificativas que sustentam esse pedido de reforma da Previdência é que os brasileiros estão envelhecendo mais. Esse diálogo, essa justificativa se sustenta? Então, o que o governo alega é que a sociedade, nós ganhamos uma expectativa de vida maior. E aí o poder de envelhecimento e de vida, ele vem, mas nós temos mais sobrevida, digamos assim. E o que nós entendemos é que nós vivemos num país muito grande. Então, a realidade da região sudeste não é a mesma realidade da região norte, da região sul, da região centro-oeste. Então, cada expectativa de vida para essa região, ela é diferenciada. Não é bem da forma que o governo nos coloca. Então, nós, enquanto dirigentes sindicais, das centrais sindicais, não concordamos com essa tese que o governo fala que, por exemplo, a população da região sudeste ganhou uma expectativa de vida, o idoso ganhou uma expectativa de vida de até 70 anos. Mas se você olhar na região norte ou nordeste, a expectativa de vida é de 55, 60. Então, existe esse disparato e que o governo não divulga. A gente pode falar, então, que tem esse rombo na Previdência? Como que a gente pode dialogar com essa forma? Ludmila, quando o governo fala de rombo, é um negócio até muito engraçado, Veja bem, o deputado federal, e hoje falecido, então o ex-deputado federal, e aqui em memória a gente fala dele, Sérgio Miranda, era um dos mais entendidos no assunto previdenciário. Dominava muito bem esse tema. E ele já dizia que o nosso sistema previdenciário é o melhor sistema do mundo. E eu vou explicar para você por que desse tema e de dizer isso. O sistema previdenciário brasileiro ele tem uma engrenagem em que a dinâmica é o jovem que ingressa no mercado de trabalho para pagar para aquele idoso que está saindo do mercado de trabalho. Isso no setor específico, previdência e aposentadoria. Então seria o jovem pagando para o idoso. O que acontece é uma ação muito mais profunda. Você tem algumas empresas, e aí até multinacionais, que são grandes sonegadoras da Previdência Social. Então você tem, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é a própria empresa do governo, que deve milhões para o sistema previdenciário. O Banco Itaú, que foi um dos que teve o maior lucro entre os bancos ano passado, através dos seus juros altíssimos, é um dos maiores devedores para a Previdência Social. Você tem a Prefeitura de São Paulo, que é uma das grandes devedoras da Previdência. E quando a gente fala em dívidas, nós não estamos falando de dívidas pequenas, nós estamos falando de dívidas bilionárias. Então o rombo, ao ver dos trabalhadores, se encontra aí, onde não há os recolhimentos. E esse recolhimento hoje ele é claro, o trabalhador paga uma parte, o empregador paga outra parte. Então nós trabalhadores estamos pagando a conta duas vezes, porque quando vem descontado no nosso pagamento o valor que é
para a Previdência Social e o empregador deveria completar esse valor e pagar para o governo, pagar para o sistema previdenciário, ele não o faz. Então, é uma apropriação indébita também e o governo não procura resgatar esse dinheiro que está aí. Então, o rombo pode até existir, mas não por conta dos trabalhadores. Fabiano, sobre a terceirização, é um projeto de lei que estava em tramitação e agora já foi aprovado. O que você pode falar? O que isso muda na vida das pessoas de Santa Luzia? O que muda para o município? Então, é um sistema verticalizado. Você pega do sistema de Brasília, dos estados, né? Sistema federal, estadual e municipal. Todos vão ser atingidos. A lei, até então, era um projeto de lei, hoje é lei sancionada pelo presidente da República. A lei é 13.429, foi sancionada no dia 31 de março. Essa lei é um retrocesso para o mundo do trabalho. Inclusive, nós temos divulgado amplamente aqueles deputados que tiveram voto em Santa Luzia e que votaram favorável a essa lei. Por que um retrocesso? A lei não prevê mais a responsabilidade subsidiária. A lei prevê a terceirização sem limites. Ou seja, o que era antes? Você poderia exercer o processo de terceirização da atividade meio. O que seria atividade meio? Vamos entender aqui que estaríamos hoje numa loja de roupa. A limpeza daquela loja de roupa ali, que fizesse a faxina e etc., é uma atividade meio. Mas o vendedor, o balconista, é atividade fim. Então não poderia ser terceirizado. Hoje, com a lei, pode. E o pior, o mais agravante, é que o salário praticado por aquela empresa que for terceirizada não necessariamente poderá ser o salário já daquele vendedor que já presta serviço normal com a carteira CLT, já contratado direto pelo proprietário da loja. Nós mulheres hoje temos uma carga de trabalho de 3 horários, né? A gente tem uma jornada tripla de trabalho, geralmente, principalmente as mulheres periféricas. Essa reforma da Previdência, você acha que ela presta atenção a essas características diferentes das mulheres para os homens, por exemplo, igualando a idade para aposentadoria, a idade mínima? Olha só, quando a gente fala da mulher, nós podemos perceber que vai ser uma das mais penalizadas, né? Hoje o sistema previdenciário, que foi reformado há 2, 3 anos atrás, e aí implementou a Lei 85/95, e o que é a Lei 85/95? É você somar a idade com o seu tempo de contribuição, homem tem que dar 95 anos. A mulher, somar a idade com o tempo de contribuição, tem que dar 85. Com o que o governo quer fazer, acaba-se isso e a mulher vai ter que contribuir 49 anos de trabalho, mas atingir a idade de 65. Então, assim, a mulher que já é penalizada com a jornada de trabalho, e aí vamos falar para a mulher luziense, você mulher luziense, que sai da sua casa todo dia para trabalhar e vai para Belo Horizonte, porque a nossa cidade ainda, Ludmila, é considerada uma cidade dormitório. 70% a 80% da mão de obra não se concentra na nossa cidade, concentra fora da nossa cidade. Temos que tomar esse transporte público. Então você toma o transporte público, perde aí 1 hora, 1 hora e meia para ir, mais a sua jornada de trabalho, mais 1 hora, 1 hora e meia para voltar, e aí chega na sua casa, ainda vai exercer diversas atividades do lar. Então você chega a ter uma jornada aí acima de 35 horas a mais que o homem no mês. E recebendo, às vezes, salários menores exercendo a mesma função. Então já é penalizada com tudo isso que nós falamos. E ainda nos deparamos com essa lei que quer trazer a igualdade do período de contribuição, a igualdade da idade, e aí vai causar grandes danos realmente para a mulher. E não só para a mulher, também para o homem, para o trabalhador rural e para toda a mão de obra brasileira. Fabiano, falando um pouco de sindicatos, qual que é a realidade sindical de Santa Luzia hoje? Quais os sindicatos que existem na cidade? Quais são os mais atuantes? Como que isso funciona? Então, Santa Luzia hoje, por se tratar de uma cidade da região metropolitana, e aí digamos que estamos entre as 10 maiores cidades da região metropolitana, tanto populacionalmente como financeiramente, a nível de arrecadação, nós temos alguns sindicatos por se tratar de algumas indústrias importantes que tem na cidade. Então você tem sindicatos locais, como o Sindicato da Construção Civil, o Sindicato
dos trabalhadores na indústria de louça e porcelana e vidro, que é presidido pelo grande amigo e companheiro combativo Jorginho. Você tem o Sindicato dos Metalúrgicos, né? Você tem o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Papel e Papelão, que é o companheiro Márcio. Agora, a grande massa trabalhadora, e aí nós estamos falando do setor que cresceu muito na cidade, que é os trabalhadores do comércio, e aí eu falo com muita propriedade, que é o meu setor, sou trabalhador desse setor, são representados pelo Sindicato de Belo Horizonte, porque lá pertence a uma base territorial, né? Um outro setor que é de extrema importância são os trabalhadores do transporte. Eu quero aqui registrar um abraço aos companheiros e companheiras do transporte, que transportam vidas e quem movimenta a nossa cidade, né? São representados pelo companheiro Ronaldo e por sua diretoria, que são dirigentes do Sindicato de Belo Horizonte região. Então essa é a nossa realidade sindical, mas estão todos imbuídos nessa luta aí contra a reforma da Previdência, porque é um processo que realmente gera um grande dano, um grande prejuízo para os trabalhadores. Nas eleições de 2016, mudando um pouquinho de assunto, você se candidatou a vice-prefeito junto com o Cristiano Xavier, o delegado Cristiano Xavier. Você entrou com um processo para a candidatura da prefeita Roseli Pimentel e retirou esse processo depois, né? Não é isso? O Cristiano entrou com um processo, você entrou com outro e quis retirar esse processo. Por que você retirou esse processo? Então, primeiro eu te agradeço a oportunidade de a gente poder explicar isso para os eleitores, né, para os mais de 30 mil eleitores que nos confiaram. Nós entendemos o seguinte, a primeira ação que foi entrada foi ainda dentro do processo eleitoral, quando a Roseli, nós alegamos que ela teve um abuso de poder econômico e abuso de poder público também, né? Até então ela era prefeita e o processo eleitoral não tinha se consumado. Posteriormente, a doutora juíza Arlete, né, excelentíssima senhora juíza, a condenou. Ela fez o recurso, está em trâmite, cabe ao tribunal agora avaliar. Posterior a isso, o Cristiano entrou com uma AIME, através do doutor Arthur Guerra, e eu entrei com uma AIME e uma AGES. E nós pedimos uma assistência geral nesses processos, com os advogados que me assessoravam. Porém, nós avaliamos posteriormente e pensando numa agilidade maior da justiça, numa agilidade maior desses processos, eu retiro as minhas ações, porque eram idênticas, eram ações que tinham o mesmo teor de pedido de condenação e deixamos seguir somente a ação do Cristiano, já em segunda instância, e a AIME dele, que também está em primeira instância. E isso, é óbvio, gerou que uma aceleração do processo, sem ter que abrir vista para a gente, sem ter que abrir vista para o Ministério Público novamente e para os outros interessados. E você acha que as provas desse processo que o Cristiano entrou e que está em tramitação ainda são suficientes para a cassação da prefeita? Eu não sou advogado, sou administrador de empresa e dirigente sindical. Mas o pouco que ficou evidenciado, né, acredito que a justiça será feita. Ok, Fabiano, muito obrigada pela sua atenção. Para nós é um prazer, agradeço novamente a você, Ludmila, a sua equipe, a equipe do Observatório Luziense. Parabenizo por esse tipo de trabalho. É um trabalho em que nós temos a total clareza que a sociedade precisa. Santa Luzia tem que sair desse processo ainda de província. Você pode observar, nossa cidade não tem uma televisão, né, um canal aberto, nós não temos uma rádio, então ainda estamos atrasados em umas coisas. E eu acho que pessoas como você, que faz a comunicação, contribuem muito com esse programa para avançar e levar as informações de fato para a nossa sociedade. Parabéns, agradeço a você também, internauta, e acredito que nós temos condições de construir uma cidade melhor. Acredito que nós temos condição de barrar essa reforma da Previdência e quero aqui divulgar a agenda que está sendo feita para este mês de abril. É uma agenda em conjunta entre todas as centrais sindicais do nosso país. E aí, nós esquecemos a cor do partido, esquecemos a cor das bandeiras, esquecemos as ideologias e nos unimos. Unimos em torno de um ideal de defesa do trabalhador, de entender que não podemos perder direito, de entender que o que está sendo feito é um golpe à classe trabalhadora, é rasgar os direitos da CLT, é rasgar a carteira de trabalho. E vamos fazer agora, dia 12 de abril, na Praça da Estação, uma grande plenária com as lideranças sindicais de todo o nosso estado, e isso envolvendo todas as centrais, a UGT, a Força Sindical, a CUT e a CTB, a Nova Central, todas as centrais sindicais.
e vamos preparar, nessa plenária, já vamos preparar uma grande greve geral no nosso país. Dia 28 de abril, nós vamos parar todas as categorias em repúdio à reforma da Previdência e à reforma trabalhista. Obrigado.